Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos aqui para o terceiro vídeo da terceira parte de cativeiros espirituais, que eu estou compartilhando com vocês aí no Instagram, não é mesmo? Eu parei na parte que eu falei que a iniquidade, ela é uma voz que fala por gerações. Nós vimos o que é pecado, pecado é errar o alvo. Vimos o que é transgressão, transgressão é você transgredir a lei, você sabe que está errado, você sabe que existe uma regra, mas mesmo assim você vai lá e assume o risco e transgride a lei. A iniquidade, ela é uma culpa, ela é uma decisão consciente, sem arrependimento, algo que grita dentro, é algo que já se instalou e que torceu até mesmo a genética, já está lá no seu, já está impregnado lá no seu DNA. E ela passa de geração, ela torce toda a carga genética daquela geração. A iniquidade é uma herança geracional que ela implanta no caráter, na personalidade e que precisa ser aniquilada. Uma coisa, gente, é você escorregar. Você é ali um cristão, você está servindo a Jesus, o seu alvo é Cristo. Mas aí quando vê, meu Deus, falei uma mentira aqui agora, mas assim, não foi intencional. Eu exagerei. Porque os exageros também são mentiras, viu, gente? Aí você se arrepende e você abandona aquilo e fala, agora eu vou me policiar, eu não vou fazer isso mais, ok? Agora outra coisa é você saber o que é mentira, é saber que os exageros são mentira, e toda vez que você está conversando no assunto, você mente, você exagera. Já é uma transgressão. Quando isso passa a ser recorrente, já vira o que? Uma iniquidade. Aquilo já começa a fazer parte do seu caráter. Do seu caráter. Você já viu que tem gente que mente tanto que até ela acredita na mentira dela? Todo mundo sabe que é mentira, mas a pessoa, ela tá tão acostumada a mentir que ela mesma acredita naquela mentira. Esse pecado já impregnou nela, já está impregnado. Isso é iniquidade. Então, quando vira iniquidade, os demônios eles passam a ter em suas mãos um documento chamado legalidade. E com a legalidade, eles têm o direito de perseguir as gerações para tentar fazer com que elas caiam nos mesmos erros de seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Por isso que você vê que tem famílias que a história vai se repetindo. A mãe engravidou solteira, a filha também engravidou solteira, a outra filha tem problemas na área sexual e o outro filho passa também por algum problema nesta área e aí vai, de geração em geração. Agora é claro, né, gente? Não é porque há perseguição que você vai dar desculpa e falar, não, mas é uma perseguição aí na minha família, por isso que eu tô caindo nesse erro. Não, eles perseguem, esses demônios, eles perseguem as gerações, mas você vai cair se você quiser. Porém, a perseguição, ela é tão forte, tão contínua, quando há uma legalidade, que se a pessoa ela não tiver o entendimento da palavra, e se ela não tiver um conhecimento sobre libertação e batalha espiritual, ela acaba caindo. Ela acaba caindo. E muitos pensam que isso é injustiça da parte de Deus, mas não é injustiça da parte de Deus, porque tá tudo aqui, ó, na palavra. Lá no livro de Deuteronômios, a gente vê Deus instruindo o povo, falando sobre a bênção e sobre a maldição. Vocês precisam escolher entre a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês escolherem o pecado, vocês serão amaldiçoados. E é lá que ele fala, eu visitarei os filhos dos teus filhos até a 4ª geração. Mas se vocês me obedecerem e me honrarem, eu também visitarei com bênçãos até 1000 gerações. Paulinha, pelo amor de Deus, eu não sabia disso. E agora tá me vindo aqui um flashback de toda a história da minha família. O que eu faço? Eu tô vendo aqui que eu tô presa em várias áreas que não tô conseguindo romper. Paulinha, o que eu faço? A solução está em Cristo. Ele é a nossa solução. Primeira coisa, você precisa reconhecer as suas prisões, os seus cativeiros. Você precisa fazer um mapeamento na sua vida. Quais são os pecados que você não abandonou? O que tem reinado no seu coração? Você precisa fazer um mapeamento familiar, conhecer a história dos seus antepassados, saber mesmo o que aconteceu, quem eram seus avós, como que eles agiam, seus tataravós, bisavós. Você vai fazer esse mapeamento. Você vai se arrepender, assim como Daniel fez. Nós vamos ler aqui o capítulo de Daniel. Esther também fez. E você vai renunciar isso na sua vida. E vai expulsar esses demônios que têm atuado na sua vida. Quando a gente vê a história de Daniel, a gente vê que Daniel foi levado em cativeiro para a Babilônia. E que Daniel era um servo de Deus, temente ao Senhor, jejuava, buscava o Senhor.
Mas Daniel não fez nada para estar naquele cativeiro. E quando ele está ali no seu momento com Deus, orando pela sua nação, pelo seu povo, meditando na palavra, ele descobre o real motivo daquele cativeiro. Aí lá no devocional de Daniel, quando ele vai ler a Bíblia, ele vai lá no capítulo 25 de Jeremias e está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, vistos que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao seu redor. Eu os destruirei completamente e os farei objeto de pavor e de zombaria, uma ruína permanente. Darei fim a vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho, à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada. As nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Daniel então descobre que ele estava naquele cativeiro, porque os seus antepassados não deram ouvidos à voz do Senhor e escolheram adorar outros deuses, corrompendo-se, profanando o templo do Senhor. E ele descobriu que esse cativeiro ia durar 70 anos. Então Daniel, no capítulo 9 do livro de Daniel, ele se volta para o Senhor, seu Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco, coberto de cinza. E ele começa a sua oração, orando pelos seus pecados pessoais e em representação orando pelos pecados dos seus antepassados. E ele diz assim: ó Senhor grande Deus e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, os nossos antepassados e todo o teu povo. E nisso ele continua fazendo a oração ali. É interessante que Daniel ele entendeu algo muito precioso que nós precisamos entender. Quando Deus te vê, quando Deus te olha, Ele não enxerga só você. Ele enxerga uma nação. Ele enxerga os seus descendentes. Por isso que quando Rebeca estava grávida de gêmeos, né? Isaac e Jacó, de Esaú e Jacó, perdão. A palavra diz que Deus disse sim, em seu ventre há duas nações. Quando Deus ele te vê, Ele não enxerga só você. Ele enxerga a sua descendência, ele enxerga nações. Por isso que quando Daniel entende isso, e ele vai fazer essa oração arrependendo dos erros, ele não fala assim: ô Senhor, perdoa aquele povo que pecou, perdoa o meu avô, o meu pai. Não, Senhor, nós pecamos. Eu sou parte dessa descendência. Nós pecamos, nós erramos. Nós vemos também o exemplo de Esther, que se levantou como remidora ali do seu povo, da sua nação, que jejuou, que se humilhou e foi diante do rei, pedindo para que ele mudasse aquele decreto que havia sobre a geração de Esther. Mas esse assunto vai ficar para o próximo vídeo, porque mais uma vez já está estourando nosso tempo. Deus te abençoe.